Conseguimos, né? Finalmente fazer nossa live. Finalmente saiu. Ai, ai, bom demais. E aí, mas como é que tá o climinha aí na cidade sua? Ai, hoje tá quente. Olha, aqui do sul tá uma montanha russa de temperatura. Um dia tá frio, outro dia tá um calorão horrível. Aqui também A tá desse saúde. jeito. Aqui em Goiânia, menina, tá, chove, aí depois fica menos calor, aí depois do nada sai o solzão. É uma loucura. Não, aqui tem previsão até pra nevar semana que vem. Não faz o menor sentido. Hoje tá 33 graus e semana que vem neve. Jesus! Bom demais, mas ó, até contribui, né, para esse climinha quente, porque hoje a live acho que vai ser muito legal, assuntos bem interessantes para todo mundo assim da área, que quem faz projeto tanto vai conseguir entender um pouquinho sobre gestão de projetos, neuroarquitetura, que a gente já foi batendo. Eu sempre te acompanho, adoro aquele seu quadro de neuroarquitetura em 1 minuto. Inclusive, convido todo mundo que está aqui na live para assistir, porque é muito enriquecedor e é rápido, prático. Você assiste rapidinho, você já vai entendendo um pouquinho mais sobre o assunto, né? Então, eu acho fantástico seu quadro de 1 minuto. E um dia eu vou roubar essa ideia, viu? Toda semana Vou tem fazer neurocultura em 1 minuto. gestão de projetos e vou, para mudar, falar assim que eu não copiei, vou fazer em 2 minutos. Então tá bom, não tem problema. Ai, ai. Então vamos lá, se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, né, para os meus seguidores, e depois eu falo um pouquinho também para quem te acompanha entender um pouquinho do meu trabalho e tudo mais. Tá ótimo, então. Meu nome é Mariana Medinga, eu sou arquiteta, sou especialista em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade, e entrei no mundo da neuroarquitetura quando eu estava fazendo essa especialização, né? Quando eu estava fazendo meu artigo final, que eu conheci a neuroarquitetura. E quando eu comecei a estudar neuroarquitetura, eu digo que tudo era mato, né? Porque foi quando não tinha ainda especializações, tinha pouquíssimas informações, então eu tive que ir buscando muita coisa por conta, estudando referências de fora, e enfim. Aí comecei a estudar muito por conta e cada vez mais me apaixonando pelo tema. Comecei a compartilhar isso e desde então a minha vida vira muito, tá muito em torno da neuroarquitetura, né? Depois criei curso, escrevi e-book, compartilho conteúdos e enfim. E em paralelo a isso, sempre atuei como arquiteta também, fazendo projetos, acompanhando obras e principalmente de reformas assim menores, né, de apartamentos, Uhum. enfim. E também trabalho hoje na Universidade Federal de Ciências da Saúde, na coordenação lá dentro da coordenação de engenharia, onde a gente faz projetos dentro da universidade. Então eu trabalho tanto como arquiteta atuante, como ministrando e ensinando neuroarquitetura, né? Então eu estou ali sempre a prática junto com a teoria. Isso, não, e esse conteúdo, realmente, assim, ele é, ainda assim, ainda tá nessa, é pioneira, digamos assim, porque ainda é muito pouco difundido, né, assim, principalmente nas universidades, eu acho que tem que ser mais, justamente pela importância que ele tem, porque, na verdade, ele deveria ser até a base de qualquer projeto, né, porque se influencia no corpo, nas atividades humanas e tudo mais, deveria ser a base, né, então, assim, deveria ter até uma disciplina específica disso na faculdade, assim. Quem sabe a gente parte para isso, né? Pelo menos eu não sei se aí tem, mas aqui em Goiânia não tem nenhuma faculdade que tenha, assim, que eu conheça, né? Não, até está começando, agora que está começando a se ter as especializações em neuroarquitetura, né? Eu estou também num trabalho de contatos com universidades para justamente estar trazendo palestras. Fiz semana passada, retrasada, uma imersão em neuroarquitetura numa universidade. Então, Eu vi. esse contato está começando a se aproximar, mas vai um tempinho, né? A gente vai disseminando e Sim, daí as pessoas vão vendo como é importante, né? Ter sim. essa visão assim além da arquitetura, né? Então é um assunto muito gostoso, que aos pouquinhos vai ir aumentando. Sim, com certeza. E aí já pego o gancho aqui, só para já introduzir essa parte da gestão e falar um pouquinho de mim, que é justamente sobre isso também. Gestão é muito pouco difundida nas universidades, é o mesmo problema. E a base de qualquer negócio também, né? A gente precisa entender não só fazer o projeto na parte
de criação e tudo mais, e até ferramental de Revit, de AutoCAD e tudo, mas também saber gerir, porque isso influencia totalmente, às vezes, na expectativa e no resultado final do cliente. Então, hoje, né, eu também adoro esse tema, e a minha paixão pela gestão começou muito no meu primeiro emprego, digamos assim, que foi, na verdade, peguei o último estágio, que já foi quando eu efetivei, né, numa construtora, e lá que eu conheci mais, assim, sobre gestão de projetos, porque, basicamente, quando a gente trabalha em consultora, é o que a gente faz, né? Normalmente não se faz projetos. Tem poucas consultoras que trabalham com o desenho também. Com a criação, né? E aí eu apaixonei, assim. Falei, não, é a gestão. Eu adorava desde então. Aí comecei a fazer a pós-graduação. Aí terminei a graduação. Fiz a pós. Aí já fui efetivada. E aí, desde então, sempre trabalhei. Depois tive meu escritório de arquitetura. E mesmo assim, adorava trabalhar com a gestão. Então, eu fazia o projeto e já fazia a coordenação, já contratava os complementares e entregava o pacotinho inteiro para o cliente, né? Então, depois acabei fazendo intercâmbio, parei um pouco as atividades do escritório, voltei e minha paixão por trabalhar em consultora sempre foi grande. Então, voltei para o mercado da construção civil, atuando numa consultora aqui em Goiânia. Justamente com coordenação de projetos de edifício, né? Residencial, de multipavimentos. Então, aí fala assim, não, e aí cada vez mais aprimorando. E olha aqui, tem escritórios, assim, grandes e de muito tempo que às vezes não atua tão bem ainda assim na gestão, né? Então, eu falei assim, não, vou aprofundar e estou sempre atualizando, criando planilhas, ferramentas para melhorar a gestão, né? Então, e aí hoje, o que a gente estava pensando, eu e a Mariana, para a gente contextualizar? A gente vai passear, percorrer, assim, o processo de projetos e ir falando dicas, assim, tanto de gestão quanto neuroarquitetura em cada fase de projeto, né? Então, começando antes de mais nada, na verdade, eu queria que você falasse, Mariana, um pouquinho sobre o conceito de neuroarquitetura, porque às vezes pode ter gente aqui que não conhece, né? O que é neuroarquitetura de fato e para a gente conseguir introduzir o assunto. E depois eu falo um pouquinho de gestão também. Ah, pode deixar. Só um parentezinho antes, né, de falar da neuroarquitetura, só para dizer que eu acho muito importante essa parte de gestão. Eu acho que, como tu disse, assim, às vezes é meio negligenciado, as pessoas não têm muita noção do poder de uma boa gestão, né? Que é o que faz um escritório funcionar, um negócio funcionar. Tanto a parte de gestão do escritório quanto a de projetos. Eu tive a oportunidade também de trabalhar, de estudar um pouco sobre gestão, que a minha pós-graduação, que é em construção civil, é gestão, tecnologia e sustentabilidade. Então, tinha esses três pilares. Então, alguma coisa de gestão, assim, eu tive também e eu achei maravilhoso também esse mundo. Assim, eu acho que as pessoas todas também dentro da faculdade deveriam ter uma maior noção da importância disso, porque às vezes, assim, são palavras que parecem meio difíceis e meio abrangentes, gestão, processos, não sei o quê, mas tudo isso tem uma importância muito grande, né, dentro do nosso trabalho, assim. Eu costumo falar, só te dar rápido, assim, falar que o arquiteto não foi feito para pensar em planilha, gestão, ele pensa muito assim na criatividade, aí quando é para colocar um Excel, a AutoCAD e Revit, que é um programa dificílimo, todo mundo adora e vai bem. Agora um Excelzinho que é super simples, todo mundo já tem dificuldade. Exatamente, e assim, dá reflexo em tudo, né? Na produção, na economia, enfim, a gente vai conversar ainda sobre isso. Mas então, falando sobre neuroarquitetura, né? O que é a neuroarquitetura? Eu digo que a neuroarquitetura ela é sempre um apelido para neurociência aplicada à arquitetura, né? Só para não se banalizar o termo neuroarquitetura, que hoje em dia tem neuro tudo, né? Mas a neuroarquitetura, ela estuda como que o ambiente, né? O espaço, ele impacta o ser humano, nosso corpo, fisiologicamente. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está dentro de um ambiente, esse ambiente está nos impactando de alguma forma. Não existe corpo desvinculado do ambiente. Seja no ambiente externo, no ambiente interno, tu tá sempre em contato com alguma coisa ao redor, que é o ambiente. E esse ambiente, ele tá te impactando de alguma maneira. Então, por exemplo, assim, quando talvez tu já tenha entrado em alguma rua, por exemplo, mal iluminada, que você se sentiu inseguro e daí te deu aquela sensação de medo.
E essa Uhum. sensação de medo, ela provoca alguns efeitos no teu corpo. Então, por exemplo, assim, os teus batimentos cardíacos, eles aceleram, tu começa a suar. Então, tudo isso são essas reações fisiológicas. O que a neuroarquitetura, ela quer estudar? Ela quer estudar quais elementos desse ambiente, então, por exemplo, assim, a falta de iluminação, essa sensação ali, causou uma sensação de medo, essa sensação de medo trouxe reações fisiológicas, e ela quer saber se de fato foi por causa da iluminação ou por de algum outro sentimento, alguma outra característica do ambiente que provocou essa sensação e essa reação nas pessoas, né? Então, Uhum. isso é um exemplo assim muito característico. Mas, por exemplo, tu tem Sim. ambientes que tu vai entrar e tu vai se sentir bem. Mas por que tu se sente bem naquele ambiente? Será que é as cores do ambiente? Será que são as formas? Será que ele te remeteu a alguma memória afetiva? Então, assim, a gente Uhum. tenta descobrir quais características do ambiente estão nos impactando de determinadas formas, né? Então, é isso que a neuroarquitetura ela quer trazer, mas ela tem uma super complexidade dentro de tudo isso, né? Então, quando a gente Tanto diz que que. Pode falar. Ah, não, desculpa, pode falar. Ah, não. Eu ia falar, só complementar assim, tanto que na faculdade de design, eu dava aula em uma universidade aqui em Goiânia, e a gente, no design de exteriores, a gente passava justamente isso, assim, falava, às vezes não falava de neuroarquitetura, mas falava assim, formas mais orgânicas remete à feminilidade, à tranquilidade, e isso aí já entraria, né? Já entraria a neuroarquitetura aí nessa área, nessa hora, né? O que acontece é que a gente acabou por sempre, né, todos esses anos para cá, aprendendo a projetar, a gente acaba projetando mais intuitivamente. Então, o que a gente imagina as características que a gente imagina que vai causar determinada sensação, a gente projeta naquilo. Mas a neuroarquitetura, ela busca comprovar, ela busca trazer os dados. Então, o que exatamente a X coisa está trazendo X emoção? X sentimento, então é essa relação assim que daí ela vai fazer o quê? Vai fazer com que depois com esses dados tu comece a projetar mais assertivamente. Então daí Uhum. a, a ciência começa a evoluir dentro disso, a tecnologia evolui dentro disso, e daí tu vai trazendo esses dados que daí depois tu pode usar para tu especificar coisas no teu projeto e enfim. Sim, e é uma dúvida até pessoal. Aí, por exemplo, dentro dessa questão, assim, do estudo da neuroarquitetura, por exemplo, na hora de você projetar, você tem estudos específicos ou por exemplo, alguma ferramenta específica que você consiga ou não? Seria uma coisa mais profunda mesmo, assim, teria que ser uma pesquisa científica. Como é que funciona isso às vezes na prática? Assim, já é uma dúvida, assim, até adiantando aqui, na verdade. Sim. Tu tem que, na verdade, porque assim, não tem uma fórmula de bolo, né? Então a gente não consegue ter exatamente assim, uma ferramenta para tu aplicar a neuroarquitetura. Então, assim, tu pode começar, por exemplo, montar um teu banco de dados a partir de pesquisas, e a partir desse banco de dados tu vai utilizar e vai ver se encaixa nesse teu projeto. Porque o projeto ele vai variar em quem são os usuários que vão ocupar esse projeto, e vai variar qual é a tipologia desse projeto, onde que ele está localizado. Então, tudo isso são variáveis que vão te dar, que daí tu vai ter que ir buscando referências para aquela coisa específica, né? Então, não Ah, tem entendi. exatamente uma fórmula. Então, daqui a pouco, eu quero fazer um projeto que é, sei lá, um hospital, e daí tu vai começar a buscar referências para daqui a pouco quais são os usuários desse hospital, são os pacientes, são os médicos, são os funcionários. Então, daí tu tem que ver daqui a pouco cada área, como que ela vai impactar ali as pessoas, e daí tu vai pegando quais características do ambiente tu quer lidar. Então, daqui a pouco a iluminação, a biofilia, as cores, as formas. Daí, então, Então, assim, aham, tu vem através. Hã? Oh, Tu, desculpa, através vai falar. tu se norteia através do que tu quer, dos teus objetivos também dentro do projeto, daí tu faz as tuas pesquisas e traz para dentro do projeto. É um vai e vem, assim. Sim, então entra muito nessa parte, assim, colocando uma linha do tempo, quando você vai executar o estudo preliminar, por exemplo, a gente já consegue, né, colocar lá até no nosso, dentro do nosso processo de projetos, por exemplo. Quando eu for começar, eu tenho que pesquisar referências, pesquisas referente àquela tipologia, né? Show, perfeito. E por isso que eu até falo assim, eu sempre defendo muito a gente conseguir nichar, né? Dentro do nosso trabalho, é importante o nicho, porque cada vez mais a gente vai ficando mais especialista, e aí você pode ter um banco de dados, por exemplo,
vinculado à neuroarquitetura, justamente referente a isso, né? Na hora que você vai começar um projeto, você já sabe qual tipo de iluminação, você já fica mais mapeado, né? Você já consegue ter referência e colocar no checklist, dentro do seu processo, dentro do seu escopo, né? Você já está mais habituada a. Né? Então, dentro da nossa linha aqui de raciocínio, se fosse na hora de estudo preliminar, você poderia colocar como um estudo de caso baseado ali na neuroarquitetura, né? Pesquisas. E existe algum site específico, assim, que a gente possa, alguma que você sugere, alguma referência bibliográfica para a gente poder fazer essa pesquisa? Eu digo sempre que, na verdade, que a gente quer trazer sempre coisas científicas. Então, são através desses sites de busca científica. Então, por exemplo, assim, não é o Google normal. Tu procura, por exemplo, pelo Google Acadêmico, pelo Cielo, pelo PubMed, por esses sites que são aí científicos, né? Que trazem artigos científicos, daí tu vai trazendo isso. Daí tu vai fazendo o teu banco de dados. E claro, né? Sim. Por exemplo, dentro do meu curso, por exemplo, tu já tem lá várias referências que já estão, por exemplo, categorizadas em determinadas áreas, né? Então, isso também tu pode ir conseguindo. Sim. Não, bacaníssimo. Então, assim, eu vou começar ali pela etapa, assim, para a gente ir dentro da linha do tempo, para ficar mais fácil e até mais claro para o pessoal. Então, assim, voltando um pouco, assim, falando de gestão, de projetos, só para contextualizar também, porque a gestão de projetos é justamente o quê? Um esforço temporário que tem um começo, meio e fim. Então, dentro do nosso processo de projetos, essa é uma referência do PMBOK, né, que é um guia de boas práticas justamente de gestão de projetos elaborados pelo PMI, né? E aí, o que a gente tem dentro do nosso processo de projetos normalmente? Lógico que cada escritório pode criar o seu processo, mas o levantamento de dados, onde você vai conhecer mais o cliente. Aí depois tem o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto final, digamos assim, né? Então, nessa linha de tempo, por exemplo, quando o cliente chega até a gente, o primeiro passo é aquele contato. A gente tem que descobrir quais são os requisitos que ele quer, né? Tudo que ele deseja dentro da gestão de projetos, ele acaba sendo os requisitos. Então, a gente tem que extrair da cabeça do cliente tudo que ele quer e a partir desse momento a gente pode, assim, o ideal é você sempre registrar todas as solicitações, né? Justamente para você ter documentado o que ele quer, o que ele não quer. Porque às vezes ele vai falar assim, nossa, eu não quero, por exemplo, na hora de fazer um projeto de arquitetura, ele fala assim, não, eu quero uma casa, um banheiro, cozinha, mas eu não quero despensa. Aí tá, beleza, ele te falou o escopo do que ele quer ali pro projeto. Aí chega um determinado momento que aí você vai apresentar o estudo preliminar e fala, olha, mas faltou a dispensa. Mas aí lá no seu briefing você já estava anotadinho, registrado, assinado por ele, falando, ah não, mas olha, nesse primeiro momento você falou que não queria, ok, a gente pode até alterar, mas acaba que você não quebra essa expectativa do cliente assim, ah, ela esqueceu. Sai da subjetividade, assim, ah não, por mais que ele te falou, ele pode esquecer, e aí sai dessa questão assim do disse-me-disse, né? Então tá lá registrado, assinado por ele, um briefing, que é um documento, né? Digamos assim, resumindo tudo que o cliente pediu. Existem até vários memes que mostram assim, uma foto assim, do que o cliente pediu, o que a gente entendeu, o que o marketing vendeu. Não sei se você já viu, tem um livro que fala muito sobre isso, né? A arte da gente desvendar o que o cliente quer e transmitir exatamente o que ele quer. Então, o briefing é um documento, por exemplo, dentro da gestão, que vai te ajudar ali nessa parte inicial, justamente para definir. E aí, tudo isso registrado também em contrato, por exemplo, falar para o seu cliente, ó, as minhas fases de projeto são essas. Porque muitas vezes você vai virar para o cliente e fecha o projeto bonito, ele adora. Chega lá no final, ele vai falar assim para você, Maria, mas quando é que você vai começar a minha obra? Aí ele vai falar assim, aí você vai falar, não, mas eu não executo obra. Para você, talvez estava super claro que você não executa a obra. Porque nos outros projetos você nem executou. Mas se não tiver registrado para o seu cliente o que você faz, o que você não faz, tudo pode ir para água abaixo. Porque às vezes o valor que ele pagou ali para você, englobando tudo,
ele estava achando assim, estava barato considerando a obra, por exemplo, digamos assim, um preço ok. E aí depois você fala assim, nossa, não, mas então tava caro. E aí tudo que estava bonito até então, ele adorando, vai por água abaixo, porque é uma quebra de expectativa, né? Então, a entrada, o que ele deseja, até o final, o produto final, tem que estar muito bem alinhado, né? E aí, por isso que a gente sempre tenta seguir com o ciclo PDCA, que é o planejamento, o executar, o monitorar e o colocar em ação, se for preciso algum ajuste, né? E aí sempre rodar esse PDCA. Então, dentro dessa fase, é também importante a gente ter, até essa aplicação da neuroarquitetura nos ajudaria, né? Sim. Primeiro que eu acho que assim, o contrato ele é super importante para nos proteger também, para, como tu disse, deixar tudo bem claro o que, que é cada etapa, até onde vai as tuas obrigações e até mesmo as obrigações, né, do cliente, porque tu precisa ali retorno, tempo de retorno, até onde vai, os custos de tudo, o cronograma mais ou menos. Então, tudo isso é muito bom, né? Deixar especificado que daí tem menos, tá tudo escrito ali, tem menos esses ruídos, assim, de comunicação, né? Comunicação. Isso acontece bastante, assim. Ah, mas eu achei que... Ou então, daqui a pouco, aquele cliente que cada vez quer mais, mas só mais um pouquinho, só mais isso, aquilo ali. Não, daí tu vai vendo que tem os teus limites, até os limites para alteração de projeto, tudo isso, né, tem que estar colocado bem amarradinho no contrato, que isso é uma proteção que a gente tem, né? Então, daqui a pouco até, se tu tem algum amigo advogado para dar uma olhadinha, né, para ver se está certinho ali o contrato, isso tudo é super válido e eu acho que é super importante ter, né? E, Isso. e quanto a neuroarquitetura dentro disso, né? Eu digo a neuroarquitetura, ela já começa, eu acho que antes, quando tu tá na captação do cliente, né, na própria venda do projeto, é mostrando por quê? Porque a neuroarquitetura, eu digo que ela veio para valorizar a própria arquitetura. Ela não é não está competindo, não é uma nova ciência. Ela veio, na verdade, para potencializar os projetos de arquitetura, né? Então, ela veio para te dar mais argumento, mais força, para mostrar que realmente o ambiente impacta na pessoa, ela vai impactar na saúde, ela vai impactar no comportamento dessas pessoas. Então, assim, se na tua comunicação, quando tu tá ali rolando a negociação, a venda do projeto, tu já conseguir mostrar essa importância do ambiente para a pessoa, de que o teu trabalho que está sendo feito ali tem um objetivo muito maior, isso daí já potencializa bastante a tua venda, né? Então, a neuroarquitetura, eu acho que já começa, tu tendo essa noção disso, noção do comportamento das pessoas, dessa importância desse vínculo pessoa-ambiente, já é super importante só para a venda do projeto, né? Para tu fechar e tu passar isso para o teu cliente. E outra coisa que eu acho que é super importante é a própria segurança que tu vai adquirindo quando tu vai entendendo esses propósitos que a neuroarquitetura traz. Porque às vezes a gente tem aquela coisa que até mesmo a gente cai numa própria autossabotação de, mas será que a arquitetura é só estética? Mas será que realmente é só uma utilidade, é só uma coisa a mais, é só um chá bonito? Mas daí quando tu começa a estudar, que tu vê que tu impacta, tu vê que realmente não é só isso, isso importa também, mas vai muito além, e tu traz essa segurança também para o projetar, para as tuas especificações de projeto, então tudo isso eu acho que é super válido também, super importante, né, para essa captação ali do cliente. Sim. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar assim, até para você planejar também a quantidade de horas, né? Por exemplo, se você tem a dimensão de todo o seu trabalho, essa pesquisa e todo esse conhecimento, você com certeza vai gastar muito mais tempo do que falar, não, não é só layout, é pensar no contexto. Então, você também vai onerar um pouco mais de questão de tempo. Então, isso que você tem que ter noção na hora de fazer o contrato e orçamento é pensar no seu todo, né? Para você conseguir também colocar planejar melhor todas as fases, quanto tempo vai gastar, porque às vezes você dá um prazo para o cliente, vou te entregar em 30 dias, você vai precisar de 45 dias. Então, assim, é você saber dimensionar, né? Você ter noção do todo também.
Perfeito, é isso aí. É isso que vai te dar o preço também do teu trabalho, né? Tu saber o valor, ter noção desse tempo, sabendo o valor o preço da tua hora, né? Então, isso tudo vai deixar bem mais completo e também mais justo o preço que tu vai cobrar e até mesmo a tua confiança ao cobrar, né? E daí já indo para o lado já caminhando para na linha do tempo do briefing, então, né? Uhum. Briefing dentro da neuroarquitetura é uma coisa muito importante, porque a gente quer projetar para as pessoas, para quem vai utilizar aquele ambiente, né? Não é aquela coisa assim de, não é projetar segundo o meu gosto como arquiteta, é projetar para o cliente que vai utilizar. Então a gente tem que descobrir o gosto desse cliente, a personalidade desse cliente. E como que a gente vai descobrir isso? Fazendo algumas palavras, fazendo algumas perguntas chaves, estudando um pouquinho sobre comportamento, sobre psicologia, sobre tudo isso. Então, todo esse ensinamento vai te ajudar, né, a fazer algumas perguntas melhores, assim, para tu depois, que tudo isso vai depois reverberar no teu projeto. Eu digo sempre assim, é a mesma coisa que quando tu faz um bom projeto bem detalhadinho, a obra tende a ser bem mais tranquila porque tu já tem tudo ali respondido no projeto, né? A obra é só executar aquilo ali que tá ali. É a mesma linha de pensamento, por exemplo, para quando tu faz um bom briefing. Quando tu faz um bom briefing bem fechadinho, tu conseguiu entender bem o que o cliente quer, tu conseguiu entender bem a personalidade dele, o teu projeto também vai sair muito mais fácil, né? Vai sair muito mais assertivo também. Então, é essa mesma linha de pensamento, né? Então, é importante dedicar um tempo ao briefing. E eu digo sempre assim, e às vezes é tu fazer assim, perguntas não muito óbvias dentro do briefing. É tu entender um pouquinho da rotina da pessoa, entender quais são os hobbies, o que você faz num dia de folga. Então, tu vai entender se ela é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida. Tu vai entender se, por exemplo, ela é uma pessoa. É um projeto de uma casa, né, que tu tá fazendo. Se ela é uma pessoa que gosta de receber, ou uma pessoa que prefere sair de casa. Então, isso vai te mostrar as prioridades, se ela tem prioridades nas áreas mais íntimas ou nas áreas mais sociais. Então, tudo isso vai se refletindo nessa personalidade, vai se refletindo na arquitetura em si. Qual é a sensação qual é a percepção que ela tem de cores, né? As cores que ela mais gosta, as cores que ela menos gosta. Tudo isso vai refletir depois no projeto, né? Trazer imagens de referências. Eu tenho no meu briefing, por exemplo, imagens de looks, assim, roupas. Para daí eu perguntando assim, quais looks que a pessoa que está respondendo o briefing se identifica mais. Não, eu não quero saber exatamente a roupa, né, que ela vai escolher, mas tu já vai entender se é uma pessoa mais romântica, uma pessoa mais básica ou uma pessoa mais extravagante. Isso tudo tu pega dentro de outras áreas, tu pega, né, essa personalidade, vai captando, né? Reflete, né? Muito. Com certeza, vai refletindo. E uma coisa que também é importante, que eu acho bem importante, por exemplo, quando tu vai fazer um projeto que é para uma família, digamos, sei lá, um casal. Eu acho que é importante, ambos casais, eu gosto de fazer questionário, briefing, que a pessoa senta, eu gosto tanto de entrevistar, né, obviamente, tu tem que fazer a entrevista, algumas coisas conversando, mas eu gosto também de dar um questionário para ela responder sozinha, sem a pressão de estar na frente a frente, sabe? Isso é importante. Então, E principalmente englobar, porque aí ela engloba outras pessoas que vão usar aquele ambiente também, porque isso é importantíssimo, né? Assim, não só aquela pessoa, porque ela vai responder para você, mas aí tem um filho que vai visita também, quer palpitar, aí ele decide uma coisa e depois mostra pro filho, muda tudo, né? Então, é importante todo mundo participar, né? Isso, e eu gosto de fazer, assim, por exemplo, quando é uma família, eu gosto que cada um responde um questionário e eu peço ainda para responder sem estarem juntos. Cada um responde lá no seu quarto, digamos. Bem legal. Ver exatamente qual é a personalidade de um, de outro. Às vezes tem personalidades bem diferentes, às vezes tu vê que tem, ou então tem muita coisa em comum. E isso tu vai pegando também, que vai ser todo o diagnóstico que tu vai começando a fazer para depois tu botar no teu projeto. Sim, e aí nisso entra também essa questão assim de você já ter um documento com perguntas específicas e além dessas, que igual você falou, você vai surgindo perguntas também que durante a conversa vai surgindo. Mas é importante você ter esse checklist, essa lista já de perguntas, porque tem muita coisa e não pode confiar na nossa memória. A gente tem que ter, porque cada cliente, né, você for pensar assim, perguntas básicas, né? Mas é importante perguntar.
Porque por mais que o cliente, igual a gente fala, nunca achar que está claro. Um dos problemas maiores que a gente tem em gestão e nessa parte de gestão de projetos e tudo mais é justamente a comunicação. A gente achar que o outro sabe aquilo, né? Então, a gente precisa ter certeza. Então, nunca assim, é demais questionar, perguntar, né? Então, essa listinha de perguntas, tudo é muito bom. A Amanda já tá falando aqui, já quero fazer o curso, ó. Isso aí, Muito vem pra bom. nós. Mas é exatamente isso, tu não pode. E tanto que ao longo do tempo, tu vai ganhando mais experiência e vai te vindo mais perguntas interessantes para tu colocar ali, né? Então tu vai reformulando o briefing a cada cliente, a cada experiência, a cada estudo que tu tem, assim. Então daí tu vai pegando alguns pontinhos, né? E eu gosto A gente também faz de deixar. aprendidas, né? Isso, tu vai evoluindo, né? E eu gosto também de fazer, por exemplo, um briefing para tipologias diferentes. Então, o briefing que tu vai fazer para Perfeito. um comércio é diferente do briefing que tu vai fazer para uma residência. Tipo, porque daí para um comércio tu tem que entender valores, missão, todas essas coisas da empresa, seja ela é estruturada, quantos funcionários tem. Porque ali, para fazer um projeto para uma empresa, os usuários dessa edificação são outros. Às vezes é um grupo, entende? Não é uma pessoa. Então, não é uma personalidade que tu tem que captar, é um perfil, né, de um grupo Sim. de A pessoas. Então, cultura, tu né, vai. que eles querem impor, né? Qual imagem que quer passar para o cliente, qual imagem que quer passar para o funcionário. Então, tudo isso vai dando a complexidade da coisa. Sim, não, e total, e acaba que, então, essa parte do briefing, do levantamento de dados, é a parte, digamos assim, muito importante, porque é a partir dela que vai surgir todo o restante, né? Então, essa parte ser muito bem estruturada, demorar um pouquinho mais de tempo, é fundamental, né? Na gestão do projeto, porque é ela que vai te dar a base. Por isso que a gente nunca pode responder para o cliente ligar para você e falar assim: ah, quanto você cobra por projeto? Não tem como você fazer um orçamento só por telefone. Ah, porque cada projeto tem sua complexidade, você tem que analisar, né, quanto tempo você vai gastar, quanto de energia aquele projeto vai demandar, porque às vezes eles têm a mesma metragem quadrada e tipologias iguais, às vezes pode ser a mesma casa, mas com complexidades diferentes, né? Um vai ter mais ambientes que o outro, um vai ter mais detalhamento que o outro em determinadas situações. Então, assim, cada projeto é um projeto. Então, a gente tem que pensar muito bem, essa parte de briefing é muito importante. Então, e eu sempre sugiro você ter isso documentado. Então, fez o briefing, passou ele a limpo, põe o cliente para assinar, justamente para registrar, como se fosse uma etapa, né? Ah, ó, vamos fechar o briefing. É isso mesmo que você quer? Beleza, então vou começar agora a partir disso o projeto, né? Vou começar o estudo preliminar a partir disso, então é muito importante ter essa documentação assinada até pelo cliente, né? Para validar. Fica até uma responsabilidade. Porque, e é igual você falou, o cliente pode pedir até para alterar. Mas, dependendo do que for e tudo, você vai ter o direito ali e a como falar para o cliente, ó, você tinha pedido isso, agora isso aqui é um outro serviço que vai ter um outro tipo de trabalho, então vai ter um aditivo. Né? Então, você consegue, né, organizar melhor e sair do pessoal e ir para o profissional mesmo. Ó, agora, isso aqui você mudou de ideia, é uma nova premissa, né? Então a gente precisa isso para justamente justificar essa questão de mudanças de premissas durante o processo, né? E é isso também tem que estar dentro do contrato, falando, ó, eu faço uma alteração, qual o tipo de alteração? Não, eu não faço alteração, qualquer alteração tem aditivo. Então, tudo isso você tem que deixar claro para o cliente. Eu, graças a Deus, sempre tive clientes muito fofinhas, digamos assim, porque ela falava assim, não, olha, Maria, quanto que é essa alteração? Aí eu falei, não, mas essa aí não chega a ser uma alteração de premissa, então tá tranquilo. Graças a Deus, sempre tive clientes, assim, muito, muito sensatos nesse sentido, assim, dessa preocupação com o trabalho dos outros, né, assim, de não, né, assim, estar de acordo, né, com as premissas do que foi combinado, né, nada fora do que já estava acordado, né? Então, E talvez isso passando essa parte.
E Pode talvez falar. isso tenha sido porque tu já conseguiu demonstrar em reunião, nas primeiras conversas, que o valor de cada coisa, né? Então eles já entenderam desde o comecinho que é assim que funciona. Então isso é bem importante, ter toda essa transparência no começo para evitar qualquer outro constrangimento mais tarde. Porque quando começa essas funções de desalinhamentos, pode gerar algumas situações constrangedoras, né? Então isso é bem importante nessa Sim. documentação toda. E quando tu pede para um cliente assinar, é justamente ele te dá essa sensação de, opa, responsabilidade sobre aquilo ali, que não é não tá para brincadeira, né? Então não tá para ficar Sim. indo e voltando, e enfim, né? Isso é bem legal, cada etapa tu ter o Porque seu hoje ele ponto. decide, ah, não, quero um forro liso sem sanca. Aí ele vai na casa de um amigo durante o processo, chega lá, tem uma sanca iluminada, ele acha linda. Ah, não, eu quero o meu projeto. Ah, mas aí Uhum. eu quero isso também, eu quero isso. Aí mudando um monte de detalhe. Sim, lógico que isso é besteira, nesse exemplo, mas você consegue Mas, né? levar isso para várias coisas, né? Não, isso dá trabalho, entende? As pessoas assim, mas eu só quero mais uma tomadinha ali. Como? Olha, às vezes todo o transtorno que dá tu mudar uma tomada de lugar, né? Então, isso é importante, assim, com certeza. Sim. Não, então passando para a parte assim, vamos lá. O cliente já aprovou no nosso processo aqui. Então, a gente reuniu com o cliente, fez um bom briefing, fechou o contrato, fechou tudo, né? Alinhou ali o orçamento com o tempo, estamos todos alinhados. Aí agora a gente vai começar a desenhar. E aí entra essa primeira parte, que seria lógico que cada escritório tem uma forma de trabalhar. E a parte dos entregáveis, definir um EAP muito bem definida, né? Sua EAP muito bem definida, o que é EAP? Estrutura analítica de projetos. É onde você vai destrinchar todas as atividades de cada fase e o que você vai entregar, né? Então, você ter isso definido dá clareza tanto para quem vai receber seu cliente, se você tiver um funcionário, né? Fica mais fácil de delegar, fica mais fácil de controlar. Então, e fica, por exemplo, vai começar essa fase? Quantas pranchas eu vou precisar para essa fase? Qual o nível de detalhamento dessa fase? Eu entrego só uma planta com layout, eu vou entregar maquete? Como que eu vou fazer para o cliente compreender bem essa fase? Então, você tem que ter muito bem desenhado todo o seu processo. Quem que vai começar? Eu sou arquiteta sênior do escritório, eu vou começar a partir da pesquisa, definir ali os croquis, vou passar para quem? Quem que é o responsável por passar isso a limpo? Então, você tem que começar a desenhar todo o seu processo e ter muito bem em mente os entregáveis. Então, dentro da gestão, você tem que estar definido quem, como e quando, né? Então, você vai ter isso muito bem desenhadinho. E aí começa as pesquisas, igual você agora, quem está nessa live não vai poder fazer um projeto de arquitetura ou design sem pesquisar sobre os ambientes, as pesquisas científicas, por favor. Isso E aí. incluir isso, né? Porque vai levar um tempo, não é? Essa parte do estudo preliminar, o pessoal fala assim, mas é só uma pesquisa. Não, mas você tem que fazer uma boa pesquisa para começar o projeto, né? Não, por mais que você já está habituado a fazer aquilo, é bom você ter outras referências, outras, né, tendências. O cliente está muito antenado também, ele mesmo vai te passar muitas referências. Então é bom você estar antenado no que está acontecendo, né? Então, dentro do processo, beleza, comecei, vou ter em mente o que eu vou entregar, vou fazer o desenvolvimento dessa parte e vou entregar as pranchas para o cliente. Como é que eu vou apresentar? Eu vou apresentar plotado numa apresentação, vai ser no meu escritório, vai ser na casa do cliente, né? Tudo isso definido dentro do seu processo, porque aí você já tem noção, principalmente de prazo, né? Então, eu passo um prazo para o cliente sempre e não pensar no prazo. Terminei hoje, já vou apresentar hoje. Não, o prazo é sempre considerando passar um checklist, a revisão de projetos. Então, eu terminei, vou ver aqui meu checklist dessa fase. Eu fiz a planta, tem o nome dos ambientes, está tudo com nome de ambiente, está tudo com área. Tem cotas suficientes para entendimento dessa fase. Então, o seu checklist tem que contemplar tudo que você tem que entregar, tanto no desenho quanto no entregado. Nossa, você fez uma vista daquele imóvel importante ali que para o cliente entender, né, tem que ter aquele desenho. Então, você começa a ver
se tem tudo organizadinho para aquela apresentação. Ah, já foi feita a apresentação? Foi feito um PowerPoint? Como é que vai ser essa apresentação? E aí você consegue fazer um checklist. Ah, tá tudo revisado? Aí sim, né? Você concede a data para o cliente, porque tem muita gente que coloca a data de entrega do projeto o dia que ele imagina que vai terminar, sem nenhuma revisão, e aí você terminou, mas aí você fala, nossa, mas aí analisando o projeto já vê um errinho ali que você tem que corrigir, aí você, não, mas aí eu vou precisar do outro dia, vou precisar de mais um dia para entregar, aí você já acaba já perdendo um pouco a credibilidade com o cliente, porque o prazo é uma das coisas que mais pegam, assim, no geral, assim, até o próprio Cal tem várias pesquisas e o prazo é uma das coisas que mais impactam, assim, é geral, assim, né? A falta de entendimento do seu processo sempre leva a essa falta de entrega no prazo, né? Exato, e esses checklists, assim, é legal ter checklist meio que pra tudo, assim, quando tu vai fazer um levantamento, fazer checklist pra tu saber se pegou tudo, pra depois tu evitar de ter que daqui a pouco voltar lá porque esqueci de pegar o pé direito. O pé direito é sempre uma coisa que eu esqueço. Então faz assim, checklist, assim, que daí antes de tu sair do lugar, tu já vê tudo ali se foi feito. E como tu dizer, fazer checklist pro processo é super importante. E se tu tem a ideia de crescer, tu precisa ficar mapeando esses processos. Porque senão porque cada vez que tu tem alguém que trabalha contigo, tem um estagiário, tem depois um sócio, enfim, quanto mais tu cresce, mais tu vai perdendo o controle de tudo. Né? Porque tu não é mais tu que faz tudo. E mesmo quando tu que faz tudo, também não dá pra se fiar muito só pela memória. Mas então, assim, quando tu tem todo esse processo certinho, tu não. Tem uma coisa bem importante da parte neuro, assim, né? Quando tu deixa as coisas mais para serem feitas no automático, o teu cérebro, ele gasta energia com o que tu tem que parar para pensar. Então, por exemplo, assim, esses checklists, assim, são ótimos para isso. Tu não tem que parar para... tá, agora eu tô aqui, o que será que eu esqueci de medir nesse lugar? Não, é só... O teu cérebro não precisa gastar energia pensando nisso que, em teoria, seria uma bobagem. Só segue o checklist, marcou todos os xizinhos, vai gastar energia, vai gastar neurônio com o que interessa, sabe? Sim. Então, isso é do ser humano, sabe? Então, quanto mais tu conseguir automatizar algumas coisas, mais tu vai restar energia pro que importa, para tua criatividade, para aquilo que não tem como mapear, que tu tem que, de fato, botar para funcionar, né? E essas coisas, tudo que tu consegue mapear, deixar mais fácil, deixar mais automático, é o ideal para ser feito, né? Isso é questão de comportamento humano mesmo. Não, falou total. E isso faz com que você, por exemplo, o seu escritório vai crescendo, ele dependa menos de você. Então, quando fica automatizado, igual você falou, as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. Se entrar uma pessoa nova no seu escritório, você entregar um manual, você pode até criar vídeos explicativos de cada determinada. Tem um detalhe específico do escritório que é prática do escritório. Então faz um videozinho mostrando como que a pessoa tem que fazer aquele item. Né? Então, assim, faz tudo parte dessa parte do mapeamento, dos seus processos, da documentação que você vai criar para cada fase. Então, se tem quem é escritório que não tem um manual de projetos, assim, já tá errado, sabe? Assim, então, a primeira coisa, mas Maria, mas eu sou só eu. Mas, assim, não importa. Aí, na hora que você precisa, com certeza você vai estar atolado de projetos, porque se você está precisando de mais alguém, você está atolado. Além de você não ter tempo para explicar, você não vai ter tempo para elaborar a documentação. Por isso que eu falo assim, quando você forma, é o melhor momento para você criar toda essa documentação. Porque às vezes você não tem tantos clientes, né? Apesar de você não ter tanto conhecimento, às vezes, assim, tanta bagagem, mas não importa, depois você vai melhorando os documentos. Você faz parte da melhoria contínua, lições aprendidas. E não tem não é finito o negócio, né? Então, você viu um erro de projeto, aquilo lá tem que servir da sua banca de dados para alimentar seu checklist. Então, aconteceu isso, que às vezes você falava, nossa, isso para mim era tão óbvio, né? De saber, por exemplo, cotar o círculo, quando a gente quer, por exemplo, esses dias, pegar um projeto que precisava cotar a quadra, o desenho da quadra e tinha um círculo. Não, aquele círculo lá cotou o raio, mas precisa de cotar as duas partes para pegar aquele centro do círculo. Então, assim, tem uma coisa que a gente fala assim, não, mas passa batido, não só porque a pessoa não sabe, mas a gente, igual você falou, depender só da memória,
não vai sobrecarregar o cérebro. Vamos colocar ele para pensar nas coisas, que, igual você falou, que precisa, né, de atenção mesmo. Então, essas coisas que são mais automáticas, é melhor deixar para um checklist, para as documentações, né? Então, essa fase, a gente pode ter o projeto, roda o checklist e faz o entregável para o cliente, né? Então, normalmente, o que acontece mais nessa fase é justamente isso, essa apresentação, e é um momento também crítico, vai ser a primeira apresentação para o cliente, é onde a gente vai sentir se ele gostou, se a gente acertou o briefing, se não. Então, a gente tem que pensar muito bem, assim, observar bastante o cliente nas reações, porque às vezes pode ser que o cliente fale que gostou, mas não gostou, ou assim, só para... Porque tem cliente de todo tipo. Tem cliente que já fala a verdade, não gostei, aí você vai... Isso pra gente é até melhor, apesar que de parecer, nossa, né? Tem cliente, arquiteto que vai falar assim, nossa, mas fiquei apreensiva porque ele falou que não gostou. Gente, mas é ótimo, porque aí você consegue ajustar, porque é melhor ele falar nessa fase do que lá na frente. Porque, ou às vezes ele não entende seu projeto, porque quanto mais andar o projeto, mais você vai ter dificuldade, porque já vai estar mais detalhado, vai ter mais transtorno para alterar o projeto, né? E Sim. pode ficar até mais oneroso para o cliente. Exato. Não, e tu sabe que essa parte, assim, de como o cliente, ele se expressa, isso também é muito importante, né? Porque tem o cliente que consegue se expressar, tem o cliente que vai querer meio falar para te agradar, mas meio que não gostou muito, e daí depois, mais pra frente, vai falar outra coisa. Então, isso é muito normal, assim. E tem uma coisa também dentro, né, dos estudos, assim, que a gente tem a parte que a gente responde conscientemente, então que assim, eu tô consciente, tá, eu estou vendo aqui, eu estou te respondendo se eu gostei ou não gostei. Mas tem a parte que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele ativa partes ou determinadas funções que ele vai te dizer antes mesmo, a tua parte inconsciente vai te dizer se tu gostou ou não, sabe? Então, isso também é uma das coisas que a neuroarquitetura quer estudar, que quem sabe, num futuro, a gente comece a trazer isso mais para o dia a dia. Agora, hoje em dia ainda é um pouco inviável, mas enfim, o que a gente quer, por exemplo, digamos, quando tu vai apresentar um projeto, tá? Imagine que tu tá apresentando um projeto, digamos, em uma realidade virtual, o mais imersivo possível, e dentro dessa apresentação, tu começar a captar as reações fisiológicas da pessoa. Então, tu já vai meio que entendendo, sem a pessoa precisar falar nada, de maneira... vai entendendo o inconsciente dessa pessoa, se ela gostou ou não do projeto, digamos assim. Então, isso tudo é muito legal, sabe? Tu vai captando ali níveis de estresse, se a pessoa se sentiu incomodada ou não. Então, isso são coisas que também a neuroarquitetura já são estudos que já estão em andamento, começando a se fazer através até mesmo... Daí existem medições que são mais portáteis, tem medições muito mais complexas, e enfim, que também daqui a pouco, quem sabe, num futuro a gente, antes de, nessa apresentação, nessa etapa mesmo, dessa primeira apresentação para o cliente, a gente já vai saber se o cliente gostou ou não e medindo as respostas fisiológicas. Já tem estudos assim também na área de urbano, por exemplo, olha só, de pesquisar assim com vai ter alguma intervenção em uma rua, por exemplo. Vai ser feito ali um projeto em alguma rua, uma intervenção. E tu, com as pessoas que estão passando ali, a população, tu bota elas em realidade virtual e tu já começa a fazer uma pesquisa se elas gostam daquilo ali ou não, antes mesmo de construir. Então, daqui a pouco tu pode ir alterando o projeto até que, sei lá, que tu pegue uma amostra grande da população que realmente acha que gostou de fato daquilo ali, para depois tu construir e investir naquilo ali. Então, isso também é uma parte da neuroarquitetura que é bem interessante. Olha só, muito interessante mesmo. Bom, e aí passando, assim, dentro do estudo preliminar, eu acho que é isso, a gente passaria por um anteprojeto, né? Por exemplo, tem muita gente que dá até nomes diferentes, né? Eu já vi escritórios que chamam essa parte do briefing, por exemplo, de descoberta, a etapa de descoberta. É muito legal quando você vai brincando, assim, dando nome a etapas bem características, assim, do espírito do seu escritório e tudo mais. Então, passando ali para um anteprojeto, depois que o cliente validou ali a primeira etapa ou não, às vezes vai ter alterações, você vai fazer as alterações, dependendo do tipo de projeto, você começa a investigar um pouco mais, se for interior, você começa a visitar lojas, né? Então,
tudo isso dentro do processo, quantas visitas, quantas horas por visita, quais lojas eu vou levar o cliente, né? Então, tudo isso ter desenhadinho também é importante nessa fase, né? E aí, fazer uma nova, já marcar uma nova apresentação para o cliente de toda a documentação nessa fase. Eu entrego uma lista de materiais para o cliente com quantitativo, deixar muito claro o que você entrega dentro da documentação. Por exemplo, design de exteriores, que entrega lista de piso. Você entrega com perda ou sem perda? É muito importante isso, porque às vezes ele compra com aquela metragem, é bom deixar especificado. E aí ele vai lá e falta piso, porque não especificou, né? Ele achou, né? O tal do achar, de novo. Não, eu achei que já estava com perda, né? Então, cada escritório vai trabalhar de um jeito. Eu já trabalhei em escritório que trabalhava com perda, com sem perda. Então, tudo isso tem que estar muito bem claro. Vou fazer um projeto de marcenaria, deixa especificado que, por mais que tenha as medidas para orçamento, tem que medir no local, porque sempre tem variaçãozinha. E aí depois o cliente executa conforme o seu projeto, dá errado. Aí ele vai falar, mas você colocou a medida errada. Não, sempre tem que ser feita uma checagem de projeto, em loco, né, dos armários e tudo mais. Então, deixar muito bem claro o processo, o que você faz dentro do seu projeto, o que os terceiros vão fazer também. É o que até a norma de desempenho fala, assim, qual que é o processo de operação, manutenção, como que tem que lidar com aquele projeto, com aquele espaço, né? De quanto em quanto. Eu especifiquei uma porta de madeira para uma área externa. Então de quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer uma atualização ali como é que fala? Berlim novamente, né? De manutenção da porta. Então, deixar muito claro as formas de uso ali também. O pessoal acaba que não ainda assim está internalizando, os escritórios ainda estão organizando para atender a norma de desempenho, mas muita gente esquece assim que tem que a responsabilidade assim de especificar uma bancada. Qual é o peso que a bancada aceita? Então você tem que especificar até esse tipo de coisa, né? E o pessoal acaba, o piso dentro de um banheiro. Coloca lá a relação técnica que aquele piso foi especificado para o banheiro e ele atende a norma de desempenho. Ele tem um coeficiente de atrito maior ou igual a 4, 0,4, né? Então, tudo isso tem que ficar muito bem claro no seu projeto, todas essas partes técnicas de como o cliente deve lidar com o seu projeto também, né? Eu acho que tem que partir do princípio, assim, que o cliente, ele não é obrigado a saber essas coisas técnicas, né? Então, a gente tem que fornecer tudo isso para ele. Até que nem tu estava falando ali da questão de compra de materiais, de revisar as dimensões. Isso tudo, eu acho que é muito de responsabilidade do arquiteto, do profissional técnico, de falar isso para eles. Porque eles realmente, eles não têm obrigação a saber, né? E é o tal do combinado não sai caro. Então, sabe, tendo bem isso conversado, bem documentado, enfim, tudo isso daí vai sair conforme tem que ser, né? Conforme anda a carruagem. Uma coisa que eu acho que é legal, assim, que daqui a pouco também dá para colocar dentro dessa etapa, né? Que daí vem também da parte um pouco mais da neuroarquitetura, que são, por exemplo, as pesquisas de observação, que eu acho que entra meio dentro dessa etapa, né? Daqui a pouco tu separar um tempo para isso. Por exemplo, quando tu vai fazer, se tu tem isso vai variar de cada projeto se é viável ou não, mas digamos que tu vai fazer uma reforma de um ambiente administrativo, tá? É sempre legal tu entender como que aquela empresa funciona no seu dia a dia, no seu, né, ao natural. Então, se tu, por exemplo, tiver a oportunidade de passar um dia ali, vivenciar um pouco aquele ambiente, que depois vai ser reformado, tu já vai conseguir captar com funcionários, ou simplesmente só observando, sendo como um espectador que às vezes as pessoas podem nem saber que tu tá ali como um observador, que é melhor ainda, porque daí as pessoas vão agir mais naturalmente possível. Tu vai conseguindo captar problemas, fluxos, layouts, coisas que tu pode ir aprimorando no ambiente, que isso daí tu pode botar lá no projeto depois, e que daí vai melhorar ainda mais assertivamente, né, esse projeto, esse desempenho ali das funções dentro do ambiente, né? E daí essa pesquisa também tem que estar dentro desse orçamento, desse fluxo todo aí da gestão, né?
Sim. Não, bacaníssimo. É bem, muito bem pontuado, porque é o tal do item, assim, que a gente. É até o fazer a mais. Por exemplo, vamos supor É, que a pessoa plante isso e vai agregar um valor sem anerar tanto, porque às vezes você vai incluir algumas horas ali, que seja, mesmo que fala, não, não vou ficar o dia inteiro, vou ficar meio período. Você vai agregar um valor imenso ao seu projeto e a pessoa vai conseguir. O que é o mais importante é que existe até vários programas que pontuam quanto que a pessoa te indicaria o seu serviço para outras pessoas, né? Então, o legal vai ser, principalmente quando estiver usando e isso estiver funcionando, não, você impactou a vida ali daquelas funcionários e tudo mais positivamente, o impacto desse depoimento para outros, né, outros clientes vai ser muito importante. Porque às vezes você fala assim, isso aqui na hora não vai dar para perceber, ele não vai agregar, mas quando ele for te indicar, ele vai te falar: nossa, não, mas é porque ele faz isso que é o diferencial. Eu nunca vi um arquiteto fazer isso. É aquele tipo de coisa que vai fazer seu diferencial, né? exatamente, é como eu disse, por isso que eu digo que a neuroarquitetura veio para valorizar a arquitetura, que é justamente botar essas pitadas a mais que vão melhorar vão qualificar o teu trabalho, né? Não estou dizendo que projetos cabe, o que não cabe, e assim tu vai projetando, né, da melhor forma, de acordo com cada caso, né? Isso. E aí, passando ali para uma entrega final, é muito importante a gente revisitar o briefing em cada fase, mas principalmente nessa fase, para ver, será que eu atendi tudo? Que é o tal do planejei, fiz, vou monitorar durante cada fase, revisitando ali os checklists e tudo mais, e principalmente o briefing, né? Será que eu atendi? Cliente, terminei o projeto que tô te entregando todas as pranchas bonitinhas ali numa caixa. Normalmente é importante, né, valorizar bastante essa entrega e registrar nessa entrega assim, a partir de agora está finalizado o projeto, né? É muito bom esse marco para você o cliente entender que a partir desse momento não existe mais alteração, tudo que vier, principalmente agora, é aditivo, ou é um recomeço, ou é alguma coisa que não estava prevista. Então, essa parte é muito importante. E revisitar o checklist, o briefing, e falar assim, tudo que a gente combinou tá aqui, olha que legal, tudo que você pediu, a sala que você pediu estava aqui. É muito bom você revisitar até mesmo para a pessoa encerrar aquele ciclo com aquela sensação assim de dever cumprido, de não, nossa, atendeu as minhas expectativas e tudo mais, né? E é nessa fase que vai ser assim o fechar, né, de tudo. Então é muito importante você revisitar também ali toda essa documentação, fazer uma nova checagem e entregar o projeto final assim com bastante qualidade, né? Isso é muito legal. Tu valida tudo que foi feito, a pessoa sai também se sentindo valorizada, sentindo que valeu a pena, né, botar o dinheiro, porque tudo que for combinado foi entregue. Isso é muito legal mesmo, fazer esse ponto, esse marco, né? Sim. Não, e aí encerra, assim, por exemplo, com justamente essa validação. Existem vários NPS, né, que eles chamam, vários sites, assim, eu não consigo mais investir agora, meu escritório ainda é pequeno, não vou investir em sites para avaliar o quanto aquela pessoa te indicaria para outras pessoas. Então, não, faz uma planilhinha bonitinha com aquelas carinhas ali do Excel e falar assim, você gostou do processo? Você me indicaria? O que você sugere? Quais os pontos de melhoria? O que você enfrentou de dificuldade, né? Então, é importante também, durante todo o processo, você ir monitorando essa satisfação do cliente. Porque tem muita arquiteto que, às vezes, sempre vai ter algum ponto de conflito, alguma coisa. E é importante, né, em todo ponto de conflito, você parar e readequar e reorganizar as expectativas. Porque, às vezes, pode surgir, fala assim, olha, eu tô sentindo que você não ficou muito satisfeito com esse item aqui. Vamos ver, o que foi que aconteceu? Que eu posso te ajudar? O que a gente, às vezes, eu não expliquei da melhor forma? E não tentar abafar. O cliente vai esquecer. Não vai esquecer. Porque, na verdade, ele não vai esquecer, só vai juntar. E, às vezes, uma coisinha lá na frente vai virar assim, só a cerejinha do bolo. E aí
vai estragar todo o seu processo, né? Então é muito importante que cada ponto de conflito você monitore essa satisfação do cliente para você entender assim, não, tá tudo certo, ó. Não, assim, é importante você fazer essa leitura, né, do cliente ir sentindo, porque realmente é o que vai fazer diferença lá no final. Ah, não, aquilo lá tá resolvido, então ele não vai voltar isso à tona lá na frente quando surgir algum outro problema, né? Então, essa satisfação do cliente você pode medir aos poucos e no final fazer um grande finale ali com uma entrega bem feita. Eu já fiz muita eu fazia entregas e quando eu fazia reforma, uma certa época eu coloquei no meu escopo reformas também. E aí, quando eu entregava, eu lembro muito bem da cozinha, que a cliente ama, eu coloquei um vinhozinho com duas tacinhas, que era um casal recém-formado, falando no textinho que essa cozinha sirva de, além de um ambiente, vários momentos agradáveis entre o casal, coisas assim, uma frase bem motivacional, legal, assim. E eles, amor, assim, foi um fechamento, assim, né? Então, esses mimos, esse encantamento além do projeto também é muito importante, né? Porque acaba que a pessoa fala assim, ela fez o básico bem feito ali, o feijão com arroz, que era o projeto que eu contratei, mas teve um a mais, né? Ela se preocupou com os detalhes, né? Então, isso agrega, né? Quando tu pega na emoção do cliente, sempre vai marcar mais. Isso também a neuro explica, né? Que quando a memória fica mais consolidada, digamos assim, quando tu pega na emoção da pessoa, né? Então, tu ter esses momentos assim de afeto, com certeza vai deixar isso muito mais. Esse vai potencializar muito mais esse efeito, né, do teu projeto em si, e o cliente vai linkar o projeto com esse sentimento bom, com essa memória boa. Então, tudo isso, que nem eu vi que a Ana botou ali, que cliente satisfeito indica, e é exatamente isso. É isso que depois reverbera para possíveis outros clientes, né? E uma coisa que é bem importante que a gente traz dentro da neuroarquitetura, que é uma coisa que raramente é feita, é a tal pesquisa de feedback, que é assim, tanto, né, toda essa pesquisa de satisfação que tu mesmo disse, assim, de fazer logo após, entender se essas perguntinhas, gente, é muito chave de se o cliente te indicaria para outra pessoa, né? Qual a escala ali, né, que de 1 a 5, qual é a probabilidade de tu indicar nossos serviços? E tu mostrar aquela humildade de perguntar os pontos a melhorar. E essas perguntas são muito chaves, assim, que vai servir muito para ti, vai te fazer crescer muito e tu entender se o teu projeto, de fato, né, se tu atingiu as expectativas. Mas também a própria pesquisa de feedback da utilização do ambiente. Então, por exemplo, assim, é legal depois que o cliente passou aquela euforia de recém receber o projeto ou a obra está pronta, né? Então dá aquela animação, né? A gente espera que dê uma animação boa. Mas isso também é um momento de euforia, né? Que as pessoas sentem. Mas daí depois, com o passar do tempo, as pessoas vão sentindo mais o ambiente, vão vendo se realmente era aquilo ou não, começa a se incomodar ou não com alguma coisinha. É legal depois de uns 6 meses, no mínimo 6 meses, antes disso ainda é pouco, tu fazer lá, mandar uma pesquisa de feedback, perguntar lá como que tá se sentindo, daqui a pouco meio que replicar algumas perguntas do briefing, para ver como que ela está se sentindo de acordo naquele ambiente agora, como que ela se sentia digamos, se é uma reforma, como se ela se sentia antes dentro daquele ambiente, como que ela se sente agora. Então, tudo isso também tu vai criar um diagnóstico de se tu tá, de fato, se tá dando certo, né? Agregando, se as tuas especificações e projetos estão certas, se de fato aquilo que... Pra tu sair um pouco da subjetividade, assim, né? Tu de fato entender se aquilo ali que tu projetou tu conseguiu atingir as tuas expectativas, conseguiu atingir o teu objetivo, né? Então, ali depois de 6 meses, 1 ano, é legal tu ter aquele contato assim, e aí, fulano, como é que tá se sentindo? Pode responder mais essa pesquisa aqui, que daí daqui a pouco tu vai estar também trazendo aí bastante informação para os teus próximos projetos, né? Com certeza. Não, isso é uma dica valiosa mesmo, porque até se você fizer
uma visita, assim, sei lá, às vezes ele vai te contratar para um outro projeto, às vezes você vai na casa do cliente para fazer uma outra entrevista, alguma coisa. Chegou lá e viu que aquela mesa que você colocou está em outra posição, ou às vezes você viu que, ah, não, então alguma coisa ali, às vezes não saiu pensado conforme, ou assim, o planejado, né? Ele falou, ah, não, é porque aí nos próximos projetos você vai conseguir evoluir isso. Falou, naquele projeto o cliente falou isso, mas será que esse cliente tem o mesmo hábito daquele outro? Às vezes foi só uma coisa muito particular mesmo e tal. Então você consegue até aprimorar o seu briefing, a sua lista de perguntas. Ah, mas você gosta de como? Ah, você gosta do lado direito, você gosta do lado esquerdo, você gosta de sentar, né, como? É virar para o jardim ou não. Então, isso realmente, isso vai te ajudar até a melhorar o seu briefing, as suas documentações, seu checklist. Então, muito boa dica mesmo. E até mesmo, por exemplo, em questões, por exemplo, de estilo, é bem fácil de entender isso. Digamos, quando vê, tu virou as costas como arquiteto e o cliente mudou tudo, sei lá, decoração, sei lá o quê. Isso daí tu vai ver que realmente daí, então, será que foi falha minha que eu não consegui captar muito bem a personalidade? Ou será que foi algum fato terceiro, alguma outra coisa? Ou simplesmente ele tá usando e tá trazendo outras memórias, outras. Então é legal tu fazer isso, né? É legal tu Sim. fazer esse feedback aí. Não, total. E assim, para finalizar, assim, eu acho que, em resumo, eu acho que de tudo que a gente falou, eu acho que fica a dica assim, vale estudar mais, né? Não ficar só na faculdade, aprimorar. Cada dia surgem estudos novos, novas disciplinas, igual a neuroarquitetura, né? Que veio aí para agregar, igual você falou. A gente está evoluindo tanto na gestão, na neuroarquitetura, em outros programas também, assim. Trazendo tecnologia para dentro dos escritórios, né? Então, assim, não parar. Eu acho que o estudo, aprimoramento, melhoria contínua sempre, né? Então, eu acho que, em resumo, assim, eu acho que está claro que a gestão e neuroarquitetura é importantíssima, assim, né? São duas disciplinas muito importantes que, às vezes, a gente não tem tanta devida atenção pela essa base acadêmica que a gente tem, né? Então, eu acho que, de resumo, eu acho que eu falaria isso, assim, né? A importância de estar sempre aprimorando nos conhecimentos em todas as áreas, né? Não só nessas também, mas em todas as áreas. Não parar de estudar sempre e organizar para você justamente melhorar seu processo de projetos, da sua criatividade, saber viajar, pegar novas referências, né? Trazer novas referências. Então, isso tudo é importante. Exatamente. Se manter atualizado é a chave do teu diferencial, é porque o conhecimento ninguém te tira. Então, quanto mais tu vai aprimorando, vai descobrindo, descobre dentro de si também o que faz mais sentido para ti, se é daqui a pouco tu ir se especializando cada vez mais em uma coisa, ou se é saber um pouquinho de tudo. Eu sou muito da curiosidade de querer saber um pouquinho de tudo, de buscar em outras áreas, ou daqui a pouco, eu quero me especializar bem, bem, bem numa coisa, tudo bem, se faz sentido para ti, se faz sentido dentro do teu escritório, do teu projeto, de onde tu trabalha, mas se mantenha atualizado. Isso é muito rico, isso é muito importante, isso reflete nos seus clientes, reflete no que tu vai ganhar, no que tu vai poder cobrar, né? Sim. Então, com certeza, isso é muito, muito importante. Não, então, eu gostaria de agradecer imensamente. Amei fazer a live com você. Eu achei foi muito rico suas contribuições. Quem está aqui no Instagram dos meus seguidores, convido todo mundo a ir visitar, né, o Instagram. É muito rico, eu adoro todos os seus quadros, todas as suas postagens são muito ricas, né? Muito conteúdo muito bacana mesmo. Eu que agradeço o convite, Maria. Né, a gente tem um contato já aí faz tempo. Também, meus seguidores, eu convido para conhecer o perfil da Maria, para saber mais de gestão. Isso é importantíssimo para qualquer escritório, para qualquer arquiteto. Se organizar, a organização é tudo para produtividade, para tudo mais. Como eu disse, o cérebro precisa disso, precisa de organização. É físico, fisiológico isso, né? Então é muito Sim. importante também. E acho que tudo isso tem muito a agregar. Eu só agradeço porque foi muito boa a live, muito gostosa, e a gente pode seguir Obrigada. conversando. Não, e vamos fazer mais depois. Vamos fazer vários outros assuntos mais específicos, né? Assim, a gente vai Isso. recortando, fazendo um recorte aí nos assuntos e vamos fazer mais. Isso Esse ano aí, ainda vão não nos vamos fazer. dizendo o que vocês querem saber aí, que daí a gente vai providenciando conteúdo. Sim, isso. Não, então, inclusive, eu vou até fazer uma postagem
até compartilhada. Vamos até. Queria tirar. Vamos aproveitar e tirar uma fotinha, um print aqui, ó. Dá um Vamos. sorriso. Eu vou postar e todo mundo eu queria que comentasse. Quem tiver aqui, comentasse assuntos para sugestão, né? Para uma próxima live, tanto minha quanto da Mariana, tá bom, gente? Então, assim, boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez. E a gente se vê mais vezes por aí. Aí, obrigada pela presença de todos e boa noite. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Foguinhos, adoro. Tchau. Tchau, tchau.